pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Nós estamos na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, porque toda quinta às 19h30 tem um episódio novo. E hoje nós vamos falar de amor. Oh, que bonitinho! Eu adoro falar de amor. Mas, calma. Que é amor corporativo. Você sabe o que é isso? Não, né? Vem comigo que a gente vai te contar tudo. Recebo aqui com muita honra, comemorando 10 anos de amor corporativo, Samantha Camargo, Aê. Gabi Nunes. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Que delícia, tá aqui pela segunda vez, né? Pela segunda vez, lá no comecinho do Conexão, acho que você veio no episódio 4. Foi no 4? 4, 5. 2. Sei lá, pouquíssimo. Foi no início, foi os top primeiros, né? Foi os primeiros, isso. E hoje 10 anos de amor corporativo. Gente, 10 anos. E é engraçado porque esse episódio, gente, ele caiu exatamente no dia 17 de abril. Que é a gravação, né? A gravação. Mas a gravação caiu no dia 17 de abril, que é os 10 anos. É exatamente hoje. Sincronicidade, isso daí chama. Sincronicidade. 10 anos de amor corporativo. Pra quem tá chegando, eu me lembro dessa pergunta que eu fiz lá nos primeiros episódios. Amor corporativo não tem nada a ver com o Tinder corporativo, não. Não é você ter um amante no meio de trabalho, pelo amor de Deus, né? Não é isso. Não é sobre isso. Vamos lá. Você acredita que eu já recebi uma proposta dessa? Eu falei assim, mas Samantha, por que você não expande isso um pouco? Porque tem um monte de gente que se casa se conhecendo no meio de trabalho. Eu falei, não, gente, essa daí não é meu rolê. Não vou abrir, é um aplicativo, né? Já fica complicado demais. De o amor por si só, para as pessoas conseguirem compreender o que é amor, ainda mais no ambiente corporativo, já fica complicado. Eu aproveito para dizer o seguinte, foi uma pergunta que eu fiz assim, gente, como que amor e corporativo tá na mesma frase? Então conta pra mim, o que é amor corporativo? Ela não sabe nada, eu já sei um pouco. Gente, e essa pergunta é a pergunta que eu recebo de todo mundo, tá? Não é uma pergunta estranha. Mas por que não está? Não, deveria. Eu acredito cegamente. Desculpa, eu até vou fazer uma pausinha aqui para falar que eu acho que quando a gente trabalha com amor no ambiente corporativo, as coisas fluem muito melhor. Eu trabalho sempre com paixão. Na verdade, tudo que eu faço com muita paixão. Qualquer coisa. Então, a gente está fazendo aqui o Conexão, eu estou fazendo com amor e paixão. Quando eu estava no corporativo, fazia com amor e paixão. Mas, de forma geral, é muito difícil você achar essa paixão pelo trabalho. A maioria das pessoas trabalham ou por dinheiro, ou por status, ou por poder. Então, é por isso que eu achei estranho o amor corporativo, mas eu acredito cegamente que deve ter amor no corporativo. Ô, Paty, e antes da Sammy responder, mas eu acho que cabe muito nesse contexto, as pessoas elas estão cada vez olhando um trabalho, mas é com ódio corporativo, Exato, né? Eu não quero estar aqui, isso é tenebroso. Estão dando os insumos. Exato. Exatamente por que o amor corporativo nasceu, né? E respondendo a sua pergunta, Paty, já escutou um ditado que se diz que aonde está o seu tesouro também estará o seu coração? Sim. Então tem gente que tem amor pelo dinheiro, tudo bem? Sim. Tem gente que tem amor pelo poder. Aliás, os grandes líderes mundiais, eles apertam botões de guerra porque o coração deles está no poder. Sim. Né? Só que se eles usassem da maneira certa, se eles usassem do que o amor faria nessas tomadas de decisões, você imagina como as decisões seriam muito mais saudáveis para o todo. Exato. O amor corporativo, primeiro que somos corpos em atividade. Corpos ativos. É por isso que se chama corporativo, né? Como que a gente vai levar este corpo em atividade sem levar a maior potência humana? Sim. Baseado não no que eu sinto, baseado no que eu tenho responsabilidade de ser como existência. A partir do momento que eu chego no ambiente de trabalho, que é onde eu passo o maior tempo da minha vida, eu estou influenciando para o bem ou para o mal. E aí, obviamente que esse contexto nasceu, porque eu fui durante 10 anos diretora de RH, antes disso eu fiquei 15 anos no mundo de vendas, no mercado de luxo, fora do Brasil. E a minha equipe era multicultural, né? Cada um era de um país, cada um falava uma língua diferente. A primeira língua não era o inglês, né? Então você imagina, se a gente diz que o mundo corporativo tem problema de comunicação, não tem cabelo. Imagina em outras Nem por línguas. causa da língua. Exato. Agora você imagina eu sendo gerente no mercado de luxo, onde a primeira língua não era o inglês, mas todo mundo tinha que usar o inglês. Então, culturas diferentes, linguagens diferentes, crenças diferentes, valores diferentes.
Então tinha africano, italiano, japonês, tailandês, chinês, americano, tudo na minha equipe. Torre de Babel. Torre de Babel. E eu tinha que deixar todo mundo motivado sem se matar para bater meta. Olha só que interessante. Foi lá em 2008 que começou o meu despertar de que eu aprendi. Você tem que amar o que você faz. Não, a gente tem que amar as pessoas antes de amar o que a gente faz. Essa foi uma premissa que ninguém ensinou pra gente. E as pessoas confundem o amor com o sentimento. Na verdade, o verbo amar, ele é uma ação. E aí, obviamente que na época eu tinha pouquíssimo conhecimento em relação ao que o amor faria em qualquer situação, né? Porque eu não entendia também como potência, eu também entendia como um sentimento. E aí a gente vai tomando um toma lá da cá. Ou você ama as pessoas pelo que você recebe de amor delas. Quando você chega no mundo corporativo, você começa a receber um monte de ódio. E aí você começa a amar e desamar pessoas de acordo com o que você recebe. Não com consciência. E eu comecei a estudar muito sobre isso. Então, comecei a estudar neurociência, neurosemântica, PNL, metanoia. Isso lá na Austrália, né? Lá em 2000 e bolinhas. Mas eu não sabia o que eu ia fazer com isso. E comecei a topar os ódios corporativos de tudo que era lado, né? Então, assim, eu fazia, sei lá, dinâmicas com a minha equipe para japonês, abraçar chinês. Eles ficavam assim, olhando pra cara de... É louco, dimensão de toque, né? De pegar e já falava assim, como assim eu vou pegar? Não vou abraçar ela, não. Aí abraçava assim, levanta aí, Gabi. Era assim. Nossa, agora que ela era assim, ó. Depois que ela... Né? Aquele tapinha nas costas esquisito, né? Então, eu comecei a fazer toda essa coisa sem entender direito onde que ia chegar. Fui conversar com o Todo-Poderoso, né? Isso não é nem para trazer para um lado religioso, mas obviamente que o maior líder de amor mundial, a gente está em 2026, porque tem uma divisão antes dele, depois dele, Jesus Cristo. Uma referência de amor mundial, não importa se você é cristão, se você não é cristão, se acha que Jesus foi um profeta ou filho de Deus, não importa. Também em 2026, por conta dele, né? E ele foi o maior exemplo de amor. Então, diante de todas as coisas neurocientíficas que eu estava estudando, de comportamento organizacional e etc., eu comecei a estudar sobre ele, né? E aí eu falei, nossa, ele nunca disse eu te amo pra ninguém. Na história dele, você não vê ele falando assim, vamos se abraçar e se beijar todo mundo porque é assim que a gente vai ser feliz. Muito pelo contrário, ele se posicionava, ele chegava nas pessoas e falava assim, meu talento é esse, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça por você? Ele não chegava curando as pessoas, ele falava assim, o que você quer que eu te faça? É um conceito diferente de amor, né, do que a gente tem, talvez. Mas é amor purinho. E eu falei, nossa, o cara veio há 2026 anos atrás, ainda não aprendeu o amor próximo como a ti mesmo? Teve um episódio, né, Sam, até que se posicionou quebrando o tempo inteiro, né? Porque se dependendo da necessidade... Porque as pessoas acham que o amor é fofinho. Uhum. Que o amor abraça, que o amor beija, que o amor é passar, né? Ai, Gabi, eu gosto tanto de você. Não, é o que o amor faria para o bem comum. Não importa se você gosta de você ou se não gosta de você, né? E a gente chega usando até esse contexto da raiva, quando eu faço os tratamentos de liderança, porque eu falo dentro do mundo corporativo, aí na metodologia, começou como palestra, aí depois foram treinamentos, aí virou livro, aí virou best-seller, aí virou podcast, aí virou o summit, né? Então, assim, nesses 10 anos foi uma construção de uma esteira de produtos muito completa para entregar o que a gente está entregando hoje. E eu falo nos tratamentos da liderança, eu trato corações, treinamentos não está sendo suficiente. Se fosse, o mundo não estaria tão doente, né? E esses tratamentos, eu falo que o posicionamento de Jesus, ele falava o que precisava ser falado. Ele chamava as pessoas de hipócrita quando elas eram. Ele chamava os religiosos de víboras quando eles se comportavam como. Ele virava o templo e ele demonstrava claramente que ele estava frustrado, indignado, revoltado, com raiva. Naquele momento ele estava com raiva, mas as ações decisórias para favorecer o bem, ele sempre fazia. Uhum. E aí, quando eu comecei a estudar todos os comportamentos dele, primeiro eu me apaixonei, né, obviamente, e segundo eu falei, nossa, mas ele escolheu 12 líderes. Ele treinou eles durante 3 anos, num espaço similar ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro. E a liderança dele perdura até hoje, tem alguma coisa de muito que esse cara fez, independente da crença. E aí, eu comecei a desenvolver a metodologia
não só nos meus estudos, né, de neurociência, neurosemântica, metanoia, inteligência emocional, que eu escutei Daniel Goleman, psicologia positiva, quando o Martin Seligman veio pro Brasil, eu fiz. Eu me enfiava em tudo, Paty, em tudo. Paty, né? Porque eu precisava entender o que eu ia criar com isso, porque do outro lado eu só tava tomando porrada. Então era rasteira, era puxada de tapete, era um monte de mulher invejosa fazendo fofoca. Nossa, isso no ambiente corporativo? Eu nunca vi. Já aconteceu com você? Nossa, nunca. Então, olha só, você foi escolhida. Ai, foi, perseguida. Perseguida. Ninguém nunca passou por isso. Quer perguntar quem nunca, né? Quem nunca? E aí eu comecei a entender que há muito tempo atrás já, que o ambiente corporativo estava fadado à tortura. Então, se você pegar a palavra trabalho, por exemplo, trabalho significa tortura, né? Era uma máquina que era usada para torturar os escravos, lá em 1900 bolinha, tá? Ou antes de 1900, né? Não tem os números aqui, gente. Sabe aquela névoa mental, não tem as datas. A Gabi é muito boa com isso, para poder trazer dados e fatos. A gente vai contar um pouquinho dela daqui a pouco. Mas... E aí, quando eu comecei a entender que... Eu falei assim, nossa, mas peraí, a gente passa o maior tempo das nossas vidas trabalhando. Então eu vou ter que sofrer pro resto da vida? Eu vou sempre estar indo para um campo de batalha. Então, escudo, espada, ataca, me defender. É luta ou fuga? É luta ou fuga. E aí eu falei assim, gente, isso é doentio. Então, tinha dia que em alguns trabalhos que eu estava, que eu ia já com taquicardia, né? Que quando eu voltava, eu chorava horas antes de dormir. Que eu acho que acontece com bastante gente, provavelmente. Na verdade, é com quem não acontece, né, Tati? A gente está vivendo um momento corporativo de saúde mental debilitadíssima. E entra essa questão. O meu primeiro burnout, eu estava com 34. Aliás, eu tive um tag aos 26. E eu tinha pouco conhecimento e eu trabalhava no mercado de luxo. Fala um pouco sobre o tag, para quem não conhece. Tá. É transtorno de ansiedade generalizado. Então, eu trabalhava no mercado de luxo na época, não existiam as palavras gourmet burnout. E aí eu tive esse transtorno e eu ia trabalhar com aquela agonia, porque... Coração acelerado. Tremendo. E depois de muito tempo eu comecei a entender que era o quê? Medo de ser rejeitada, medo de ser desaprovada numa reunião, medo de mais uma vez sofrer um bullying por causa de ser estrangeira, com sotaque. Tinha pessoas que já me desaprovavam ali, já me olhando de cima e embaixo. E eu não entendia o que emocionalmente o campo estava me provocando por conta dos comportamentos de competitividade, né? Então, os estímulos da competitividade, de que eu tenho que competir com você e com você para poder ter destaque no mercado de trabalho, eu falei, cara, tá tudo errado, não é possível que eu vou ter que passar por isso minha vida inteira. Tá trabalhando 35 anos no mercado, né? Tem que trabalhar tudo isso para se aposentar e passar por isso tudo durante esse projeto. E parece que o tempo todo, né? Não existe pausa, do começo ao fim. Enquanto você está no corporativo, você está vivendo essa tensão. E vivendo essa tensão, é muito curioso como que o ser humano se conforma. O conformismo é a pior coisa que existe, não é presenteísmo, não é absenteísmo. A pior coisa que existe não é você estar doente por conta de diversas coisas, não é a gente estar com problema de saúde mental. Para mim, eu acho que um dos maiores problemas da humanidade é a gente normalizar o que é comum. O fato desse tipo de comportamento ser estimulado dentro do ambiente de trabalho e ser comum, não significa que é normal. Se fosse normal, não estava todo mundo tomando remédio. A gente não estaria com uma crise absurda globalmente sobre saúde mental, que, a meu ver, o cérebro colapsa quando o coração está partido. Então, rejeição, é o coração que acelera quando eu estou com ansiedade, né? Joga para o meu estômago uma informação de raiva que eu não digeri, enjoo, constipação, sobe para o sistema nervoso, dor de cabeça, o seu mal-estar físico. É porque o seu coração não está entendendo porque ele está sendo tão maltratado. É um colapso geral, né? Do sistema nervoso. Respondendo às coisas que você está recebendo, ou de informação ou de sentimento. E aí você tem que ser forte, né? Então é um toma lá da cá, batendo você na reunião, você bate de volta. Para eu me mostrar forte, eu não choro, né? Eu começo a copiar comportamentos que eu aprendi desde que eu era estagiária. Então, se o mundo corporativo é assim mesmo, então também vou ser assim. Ou a gente vai ser recíproco, tem que me adequar, né? Você não vai ser o que você é na sua essência, você passa a ser recíproco.
Não pela reciprocidade do sentimento bom, mas assim, você me deu assim, eu vou te devolver igual. Eu não sou assim, você é. Mas a gente passa a ser porque a gente quer de alguma forma se defender, né? E às vezes até uma interpretação de sobrevivência, porque você chega ali no mundo corporativo com uma boa intenção. Eu posso dizer que a maioria aqui, quando você chega, não tem experiência, você chega de coração aberto, quero fazer, vou ser bonzinho, eu vou levar o café, vou levar o cookie. E aí você levou, tomou uma porrada. E aí chega uma hora que você vai tomando tanta porrada e fala, peraí, ser legal não tá valendo a pena, sim, o custo-benefício não tá funcionando. E aí você começa, então, beleza, a partir de agora é assim? Vamos ser assim? Eu acho que de alguma forma a gente acaba entrando no jogo. Porque se você pensa, pelo menos na minha visão, eu espero que isso seja desmistificado para mim mesmo. Mas quando você entra num ambiente corporativo, não é o seu ambiente, é um ambiente que tem um dono, um líder, é uma corporação. Lógico. Você precisa, de fato, seguir aquelas normas, as regras, a política, a forma como a empresa se comporta. Então, normalmente, assim, vou para essa empresa porque faz sentido para mim, aparentemente. Quando você passa a integrar a empresa e você vivencia o dia a dia, aí você vai entendendo o que, de fato, faz sentido para você ou não, e aí você decide ficar, porque você precisa de grana, ou porque é uma oportunidade boa, ou porque você precisa de experiência, enfim, por N motivos diferentes, aí você precisa se adaptar para continuar. Ou se você não se adapta, você fica lá reclamando, ou se você não se adapta, uma terceira opção fala, vou sair porque isso aqui não é para mim. Mas de alguma forma, das duas primeiras opções, você precisa passar a se integrar naquilo porque você tem os boletos para pagar, você tem uma família para cuidar, enfim, você tem um sonho para realizar, e aí você aceita o que você estava falando antes. Eu vou aceitar isso porque eu não tenho outra opção, então eu aceito. E no corporativo a gente precisa aceitar muitas vezes por causa dessas condições que a gente tem. Mas aí a gente entra nesse fluxo horroroso de você chegar. Quando você acaba de chegar na empresa, você vai mostrar o seu melhor. Igual você começa um relacionamento, você vai mostrar o seu melhor. Depois, com o tempo, você vai vendo o que você vai recebendo de volta, você vai entregando diferente também. Ou adaptando ao cenário, né? Eu tive uma experiência profissional que retrata muito isso. Eu fui contratada para sair de uma concorrente para ir para outra, para estruturar uma área comercial ali. E aí, óbvio, quando eu cheguei, me contrataram para isso, comecei a estabelecer processos e trazer ideias novas, até critérios. E aí, passou pouco tempo, me chamaram de lá e falaram assim, olha, o que você acha que você está fazendo? Né? Quem que você acha que é para chegar mudando tudo? Não foi para isso que te contrataram? Isso. E aí foi muito interessante, porque a hora que eu comecei a me envolver para criar estratégias para a empresa crescer, eu tenho certeza que o dono da empresa quer que a empresa cresça, mas os funcionários que estavam ali, né, no médio escalão e até os pares, falam assim, calma aí, é uma ameaça essa pessoa me trazendo tudo que ela quer. Né, tudo que ela está trazendo. Sim. E aí a gente começa, então vou pisar aqui no freio porque eu também não quero me indispor. É o que você falou, a gente está num contexto social, e isso é natural, o ser humano ele é social, ele precisa se integrar, senão tem esse sentimento de rejeição, a gente vai também se adaptar. Então não posso ser tão boa assim, não posso demonstrar o meu melhor, porque o pessoal não está se sentindo bem. E aí a corporação é prejudicada, os resultados são prejudicados, e as pessoas são prejudicadas, né? E você mesmo prejudicado. E no final do dia, o bem mais pessoas das empresas, que são as pessoas, estão adoecendo e não estão entregando tudo o que deveriam. Exato. A pergunta do quem nunca passou por isso. São das mulheres falando sobre o amor corporativo. A gente está tentando entender como que o amor e o corporativo consegue estar dentro da mesma frase. Não foi isso que a gente provocou? A gente vai encontrar essa resposta. Vai encontrar a resposta. Estou na esperança. Então, Samantha, Sami, conta pra gente, Gabi, conta pra gente como que isso acontece dentro dos ambientes. O que vocês, enquanto instituição que tem aí um produto lindo agora, estão incorporando. Como que a gente faz isso? Então, na verdade, antes do como, eu vou dar 10 passinhos para trás e depois também introduzir a Gabi. A parte 2, ela falou sobre relações. Dentro do ambiente de trabalho, a gente está ali para se relacionar. Sim. E por que a gente limita de fazer o bem apenas fora do trabalho? Só com o meu pai, ou com a minha mãe, ou com o meu filho, ou com o meu cônjuge. Então, assim, se eu estou escolhendo fazer isso só fora do trabalho, mas 10 horas do meu dia eu estou trabalhando, aonde que você de verdade está escolhendo se fazer feliz? Tem uma pesquisa de Harvard, a maior pesquisa de Harvard foi sobre felicidade. Foi cerca de quase 80 anos de pesquisa, se não estiver enganada, foram de 76 a 78 anos
para descobrir o que faz ser humano feliz. 76% da nossa felicidade está baseada na qualidade das nossas relações. Agora faz a conta comigo. Se você está, a maioria do tempo da sua vida, trabalhando, é 1/3, tá? Eu acho que depois das redes sociais, telefone, smartphones, etc., a gente não está mais 1/3 trabalhando. A gente deve estar, tipo, 1/3 só dormindo, mas o resto a gente deve estar trabalhando, né? Porque isso daqui realmente virou uma ferramenta que a gente não desliga. Então, se você está o maior tempo da sua vida trabalhando e a qualidade das suas relações está deteriorada, frágil, tóxica, como é que você vai se fazer feliz? Aí a gente chega numa outra conta, que é o quê? Todo mundo doente mentalmente. E aí, será que é mental? Porque imagina só, uma pessoa extremamente inteligente, fez diversos diplomas, tem diversas formações, ela colapsa emocionalmente. Você acha que é o suficiente que ela sabe para continuar performando? Não é. E aí a gente vem com uma matemática mais científica agora, tá? A gente está com estímulo de cortisol e adrenalina o tempo todo. A gente pega trânsito para chegar no trabalho, chega lá, a gente tem um chefe tóxico, a comunicação, todo mundo normalizou que a comunicação na empresa é violenta, mas é só brincadeira, né? Então as pessoas trabalham muito mais com medo e com estímulo de competição do que qualquer outra coisa. Então tem adrenalina, tem o hormônio da adrenalina correndo na sua corrente sanguínea o tempo todo. E a ocitocina não é estimulada. O que é a ocitocina? É o hormônio do amor. E como que ele é estimulado? Quando você olha no olhinho de um cachorro, quando você abraça uma pessoa. Se você ficar 30 segundos olhando no olhar da Paty, no olho, 30 segundos, você vai sentir vontade de rir, de chorar ou de abraçá-la. Porque assim a gente faz. Sempre acontece. E aí você estimula a ocitocina. Então, o hormônio da ocitocina cai na sua corrente sanguínea, bombeia o teu coração. É o hormônio que é mais despejado dentro do sistema feminino quando ela dá luz a uma criança. É o hormônio que estimula o leite para alimentar a criança. Então, assim, se a gente não está estimulando a ocitocina, a gente só está estimulando a adrenalina. E aí você fica lá, e como que eu me curo mentalmente? Aí tem a gurulândia lá da internet, beba água e faça atividade física. Cara, não é sobre isso. E todos os seus problemas vão acabar. Se fosse simples assim, não, né? Detalhe, né? Mas não se esqueça também, além de beber água e fazer atividade física, né? É tomar o seu remedinho para dormir, o seu remedinho para acordar, né? Então a gente está medicando algo que o nosso corpo é inteligente o suficiente para poder fazer sozinho. E detalhe, né? Não dá pra gente separar a vida pessoal da vida profissional, porque a vida é uma. Jamais separei. Jamais. Então não adianta você querer ser uma pessoa. Na real, né? Não adianta você querer ser uma pessoa na sua casa, com seus amigos, e uma pessoa dentro do escritório, porque é única. Então não dá para separar essa equação. É óbvio, no meu ponto de vista, eu acredito muito que a gente não vai estar 100% do tempo feliz, né? Não vai estar, mas a gente tem que estar bem. Para onde a gente estiver, a gente ter boas relações. E isso não quer dizer que você vai concordar com tudo que o amiguinho do lado falar, que você não vai poder dar a sua opinião sobre o trabalho, que você não vai poder trazer de fato a sua experiência para o negócio, afinal de contas você foi contratado para isso, para suas entregas. Vão ter momentos tensos, vão ter momentos de discussões, momentos mais fervorosos, mas ali, depois daquela discussão naquela mesa de trabalho, você virar e falar assim, puxa, tá na hora do almoço, vamos almoçar? É isso, deixa ela dentro que ela dentro. E ainda mais importante, Paty, o amor ele é categorizado, quando eu comecei a estudar sobre ele, e aí até chegar nessa metodologia, é porque eu estava sofrendo. Então, de novo, o amor ele não nasce de uma romantização, né? Aos 34 eu fiz uma transição de carreira, eu estava me divorciando, fazia 1 ano que eu tinha me divorciado, a primeira pessoa que eu me envolvi se envolveu num acidente e faleceu, e no meio de tudo isso eu estava fazendo uma transição de carreira para RH. Então, assim, uma carga emocional gigantesca. Eu estava passando por muitas perdas, muitos sofrimentos e tentando me reinventar. E o mundo corporativo me batendo. Então, assim, e eu olhava para as pessoas dentro do mundo corporativo e eu falava assim, gente, mas qual que é a necessidade de continuar chutando e eu ainda tenho que performar? Estou tentando sobreviver aqui e estou com os meus problemas pessoais. E eu comecei a entender que o amor, ele existe 3 definições. Ele tem o ágape, o filos e o eros. Todos eles se traduzem em ações. Você entende o amor ágape, aqui falando muito resumidamente. Então você entende o amor ágape porque ele é um amor incondicional, mas você só entende ele por ações incondicionais. Não importa o que você vai me dar, eu vou lá e vou fazer uma doação para aquela criança que eu nunca vi na minha vida. Isso é um amor ágape.
o amor de mãe para filhos e etc. Então você não espera nada em troca. O Philos, que é o amor fraternal. Então eu te dou carona, você me dá um bolo. Eu faço um relatório para você, você me cobre naquela reunião. Hoje eu discordei de você, mas eu não estou muito bem. Me segue naquela reunião lá, dá conta do recado, porque hoje eu não estou emocionalmente legal, porque meu cachorro morreu. Existe uma moeda de troca, de reciprocidade saudável, que eu te favoreço e você me favorece. E o amor eros. O amor eros também é um amor de ação. Né? Entendeu? Espectador? É um amor em movimento. É um amor em movimento. Ele também é uma ação. Por quê? Porque o ato sexual é um ato. E aí, quando você não... Normalmente você fala, meu casamento acabou porque a gente não se procura mais. Por quê? Deixou de existir a ação eros, que é a ação sexual. Então, todas as formas de amor, elas são ações. Só que a gente nunca aprendeu delas serem de propósito. Quando ele é de propósito, o amor corporativo, ele traz 4 pilares de tratamento, tá? Quando começou a palestra, é o primeiro pilar, que a gente trabalha a conscientização. Então, amor, abraçar árvore. Que piegas, né? Não, você não entendeu o que é amor como uma competência. Você tá achando que o amor é fofinho e que é pra sair você abraçando todo mundo, gostando de todo mundo. Não é. Porque o amor, em último lugar, num lugar inexistente, seria hipocrisia. Então já começa por aí. A segunda coisa é que o amor, depois que ele conscientiza o que ele é capaz de fazer, não você, não eu, não a Gabi, o que o amor faria mesmo para quem eu não gosto. Uhum. Porque amar você, isso é fácil, a gente se dá bem. Eu quero saber se o meu caráter é forjado e mudado quando eu tô lidando com uma pessoa que tá querendo me ferrar. Sim. Então, eu mudo também? Qual que é o tipo de amor que eu consigo ter a capacidade de praticar na minha vida sem me vender, porque eu não respondo à ação do outro? Eu sou fiel ao auto-amor que eu tenho na minha consciência e a mim mesma, né? E aí vem, então, a liderança, né? Se eu tô num papel de liderança, o que o amor faria? Mesmo se eu gostar ou não gostar do meu liderado. O que o amor faria nas minhas negociações? Que é o terceiro pilar. Como que eu negocio pro bem comum? Sai todo mundo ganhando. Não é eu aqui, eu sou o chefão, eu brilho. Não, você tá aqui para iluminar caminhos. Você tá iluminando caminhos pro bem? Porque a gente tá sempre impactando diretamente as pessoas na sua energia pro bem ou pro mal. Sam, e aí eu acho muito interessante porque as pessoas, desculpa falar, você também, provavelmente, em algum momento a gente se ilude. A gente acha que a gente é bom, a gente acha que a gente tem amor, e que o problema é sempre o outro, entendeu? Nós somos, como dizem, os alecrins dourados. Então, eu faço tudo certo, mas o problema eu terceirizo. E aí que é o grande problema. Falta autoconsciência individual de eu conseguir entender, olhar para mim e ver como eu estou impactando todo. Né? Então, será que eu estou tendo essas atitudes de amor? É difícil pra caramba. Falar é super simples, vai colocar em prática. Né? Então, além dessa autoconsciência individual de ver como é que eu estou agindo, será que eu sou o motivo da terapia da Paty? Você às vezes pode ser, belezinha, né? E também a autoconsciência social, que é justamente essa leitura de não é sobre mim. E o problema, como a Paty estava falando, ego. A gente enfrenta muito ego hoje em dia. Sim. E é pelo resultado, é pelo bem de todos. Falta isso, né? Em tudo, nas corporações, nos relacionamentos. Até a amizade, hoje em dia existe. Amizade baixa manutenção. Baixa manutenção, caramba, né? Desculpa o francês. Mas tudo que tem baixa manutenção morre. Então, como é que a gente vai liderar uma empresa? Manter a chama quente, né? A chama acesa ali, sem queimar. Exato, é que parece que a maioria das coisas, das pessoas, hoje vive mais na superfície, né? Eu não sei se é por causa de históricos, de machucados, de feridas, de decepções. Então as pessoas têm um pouco mais de medo de se aprofundar e acontecer aquilo tudo de novo, de resgatar, e acaba ficando no raso. Mas eu acho que basicamente é isso, vai no profundo. Se não der certo, tá tudo bem, gente. Volta para a superfície, mergulha de novo e vamos sentir, vamos viver, vamos compartilhar aquilo que a gente tem de melhor também, né? Isso é um benefício coletivo também, né? O amor corporativo, então, ele começa primeiro por mim. Ele primeiro trabalha a sua consciência da sua capacidade de amar. Porque amar só que a gente faz bem
Então, o benefício tem. Então, porque quando ela falou do alecrim dourado, eu tenho que primeiro falar assim, será que eu sou um alecrim dourado? Não. Nem eu que falo disso, Paty, sou. Na verdade, é você buscar a autoconsciência, né? Por isso que o primeiro pilar do amor corporativo é consciência. Porque quando você chega para entender o que de fato é amor corporativo, né? Nos 4 pilares, a primeira coisa que você vai fazer é quem que eu tô traumatizando dentro do ambiente corporativo? Quais são os danos emocionais que eu tô causando nas pessoas? Né? E olhar para isso... teve um podcast que eu gravei, uma menina me escreveu no LinkedIn depois, ela falou, acabei de assistir seu podcast sobre amor corporativo, ela falou, eu não consigo parar de chorar. Ela pegou e falou assim, porque eu não tinha noção do quanto eu era o trauma corporativo de tantas pessoas. Você acabou de me dar um despertar e eu não sei por onde eu começo, me ajuda. Mas ela reconheceu, isso é gigante, cara. Reconhecer é gigante. Reconhecer é a consciência. É o primeiro passo. Por quê? Ela só bate porque ela só apanhou. Então ela não tá com a consciência de que o comportamento dela tá prejudicando pessoas. É a única coisa que ela sabe até aqui para sobreviver. Então não é que você é uma pessoa má. Se o que você soube até aqui foi porque você recebeu ódio, você vai replicar ódio porque você não tinha consciência. Não tem como você desver esse podcast. Se você me odiar, sinto muito. Grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. Agora já tá sabendo. Então, assim, eu, por exemplo, eu tô sempre buscando melhorar. Porque eu sou uma pessoa que eu falo de amor, mas eu tenho uma comunicação mais direta. Eu falo... eu sou muito igual a você. A então, gente fala... Eu falo, falei. Quando eu vou lidar com perfis, né, dentro de toda a minha experiência, eu fui aprender pessoas, aí acabei virando gerente de RH, me tornei diretora de RH durante muitos anos, fui fazendo das empresas o meu laboratório para testar como que o amor funciona, fui desenvolvendo essa metodologia em campo, através das dores que eu sofria, e que como diretora de RH eu ficava 70% do meu tempo resolvendo conflito entre pessoas. Então, assim, eles jogam no RH a responsabilidade. É um funil, né? O RH é a ponta do funil, né? Resolve o rolê dos divórcios aqui para não serem litigiosos, né? Porque quem tá pagando é o empresário, quem tá pagando é o funcionário. E aí eu vi o quanto que a minha comunicação para uma pessoa que é mais retraída, uma pessoa que é mais tímida, uma pessoa que é mais calma, que não é esse vulcão que Samantha é, né? Porque eu sou dominante, influente no DISC. Gente, eu sou colérica sanguínea lá no outro teste de perfil. Eu não preciso, sou ariana. Então, assim, eu sou um vulcão de energia. Né? Mas eu tô bem. Obrigada. Tá tudo bem aí, vocês? Mas tá tudo bem. Ela me segura, e aí eu produzi Gabi, né? Porque Gabi, estamos aqui. Então, assim, todo esse campo de desenvolvimento, de primeiro consciência, segundo é liderança, terceiro é negociação e o quarto, que é comunicação, é o que trata os corações para começarem a se comportar de maneira que seja saudável para o ambiente corporativo. A gente está vendo pessoas que têm conhecimento demais, mentes muito fortes, mas corações muito frágeis. E onde a gente está adoecendo? É no coração frágil. Então, assim, a gente não entendeu o tamanho da potência da inteligência humana. E a inteligência humana é saber se relacionar. O robô vai fazer o resto. Tá aí para provar a inteligência artificial, né? Que é o Artificial Intelligence. Eu falo que é o I versus High, né? Eu falo High, Human Intelligence. Então, qual que é a inteligência humana que vai ser a maior potência para essa nova gestão do futuro, que é o que, como competência humana, eu não aprendi. Eu só aprendi coisas, eu não aprendi pessoas, né? E aí, esses 10 anos que a gente celebra hoje do amor corporativo, são mais de 15 mil pessoas treinadas entre lideranças, palestras. Tem o Summit do Amor Corporativo, que vai para a 4ª edição esse ano. Porque o Summit do Amor Corporativo, por exemplo, e a palestra, ele vem trazer a conscientização. O segundo passo é o quê? É o tratamento da liderança, né? Que envolve esses 4 pilares aí que eu comentei. O podcast é para nutrição. Então, se vocês procurarem o podcast do Amor Corporativo, tá lá entrevistas com a Rainha do Congo, com o CEO da Swile, enfim, com o Dr. Fábio Gabas, que prova sobre a coerência cardíaca, como que a coerência cardíaca afeta diretamente a nossa tomada de decisão como líder. E tá no coração, não tá na mente, porque o coração também carrega mais de 40 mil neurônios. Isso é ciência. A gente não tá falando de balela, a gente tá falando de pouco estudo. A gente está falando que o amor, ele não chegou com a informação forte que precisava pra gente até esse momento. Me fala uma coisa, você, quando começou com o amor corporativo, você enfrentou o preconceito das empresas? Até hoje. Até ainda? Muito. Porque acham que é piegas, né? Lá vem ela com esse papinho. Vai mandar abraçar a árvore. Quando as pessoas escutam a palavra amor, já existe... Olha só que interessante, todo mundo quer amor. Todo mundo quer amor.
Mas todo mundo tem a rejeição em relação a amar. É igual aquela coisa, aquela massa, todo mundo quer pro céu e ninguém quer morrer. Exatamente. Exatamente. Então, assim, se você quiser ir nessa jornada de entender o que é amor, não vai ser um vale fácil. Porque é um autoconfronto da sua capacidade de amar e fazer o bem mesmo quando te fizerem mal. Que é o que o grande mestre também pregava, né? Então, como que você devolve o bem para alguém que te fez mal? Gente, a boca fala do que o coração tá cheio. Você só consegue entregar para o outro aquilo que você tem dentro. E isso não é igual você falou, a gente não tá separado do mundo da vida pessoal, do mundo corporativo e tal. É exatamente, você leva tudo isso para dentro do seu trabalho para se relacionar com as pessoas que envolvem absolutamente todas as suas tomadas de decisão. Ainda sobre o preconceito. Você tem aí como mensurar, foram mais de homens do que de mulheres? Porque as mulheres, normalmente o RH ele é muito mais feminino. É mais humano também. Que aceita melhor essa questão. Você acha que você teve barreiras ali para falar com líderes homens de RH desse assunto? Eu acredito que o homem ele tem uma maior resistência natural, porque o homem não pode sentir. Na verdade, o homem tem uma questão da vulnerabilidade. Né? Quando ele demonstra sentimento, ele se coloca numa posição vulnerável. O homem não tem esse poder. É muito razão, né? Não, então, ele não tem esse poder de se sentir vulnerável. E é tão forte ser vulnerável, eu acho. Muito. E até pegando a sua fala junto com a sua, olha só que interessante. Um líder amado é um líder que ama pessoas. Os maiores líderes do mundo, do bem, pegando aí Gandhi, pegando você ia falar o primeiro vez. Lincoln, pegando Jesus Cristo, que eu já falei. De novo. O Lincoln de novo, Martin Luther King, todos esses caras que se destacaram em lideranças para o bem, foram amados. São super amados, né? Super amados. Ô, Paty, mas eu queria também dizer que, infelizmente, não é só o público masculino que tem esse preconceito. Ainda tem muita mulher também que acha que é pior. Porque teve que se tornar homem. Teve que vir pro ambiente como... Tem um bloqueio, porque ela precisa ser forte igual um homem. Pode ser. Para ter o poder dele, a importância dele, a relevância dele. Então, acho que como mulher, falar de uma forma geral, às vezes a gente esconde algumas coisas de sentimento para se mostrar forte e combater de igual para igual. Então é o que você falou, acaba se tornando homem. Não sei quem foi. Eu falei que ela como se ela precisa ser igual um homem. O que é ser igual um homem? Não mostrar vulnerabilidade, não demonstrar sentimento, não se mostrar nenhum tipo de fragilidade. E aí, nesse caso, ela fala assim, não, esse negócio de amor tá por fora. Porque o amor vai trazer, talvez, essa sensação de vulnerabilidade. E não é. É aí que tá. O amor, ele não traz a sensação de vulnerabilidade, ele traz consciência para mudar comportamento. E a mulher que teve que se tornar homem, ela também não é culpada, ela só não teve informação. O homem, também, ele só não teve informação, né? Então, esse é um convite, né, Paty? Antes de você rejeitar qualquer tipo de novo conhecimento que possa só favorecer o bem, pergunto o que ele significa. Se permita conhecer antes de julgar. Exato. Vamos nesse caminho, RH? Falando de amor hoje, o amor corporativo da Samantha. E agora, a Samantha vai falar por que ela tá tão acelerada e o que vem... Qual é a calma dela agora? Vamos lá, Sam. Gente, qual que é o meu ponto de equilíbrio? Né? Vocês veem que com certeza tem amor pelo amor, né? Gente, eu amo amar o amor. E sim, muito entusiasmada, sempre muito com muita energia, com muita intensidade, né? Imagina eu falando de amor corporativo assim, gente. Vocês não dá. Não entendo. É fofo. Mas a última coisa que o amor é fofo. O resultado do amor é fofo, Paty. O resultado que o amor colhe é a consequência dessas ações tão bacanas que vai fazer equipes saudáveis, lideranças de sucesso, sustentar a saúde de uma maneira integral. Aí você enxerga essa coisa gostosa. É resultado da relação saudável, né? Dentro do mundo corporativo. As minhas ações individuais impactam no coletivo e como que esse coletivo consegue sentir essa energia para continuar prosperando, né? Eu acho que esse é o intuito final. E entendendo que o amor corporativo é muito essa questão do coração, né, com consciência,
com ciência também, com estudos muito profundos comportamentais, eu achei que seria muito relevante expandir ele nesses 10 anos. E eu conheci uma pessoa muito especial, há uns 2 anos mais ou menos, que ela é a estudiosa master com essa cara de inteligentíssima, além de linda, Muito obrigada. que estuda o cérebro. E um dia a gente conversando, porque ela também treina palestra, eu falei assim, ô Gabi, o casamento perfeito tá aqui, cara, você é a mente, eu sou o coração, né? E a gente agora, nesses 10 anos, né, a gente entrou num casamento entre mente e coração, que se chama Mindful Heart. Então, mind de mente, full é de encher, né? O coração, que é o heart. E a gente criou essa marca, então, de Mindful Heart, onde a mente vem complementar ainda mais toda essa entrega que a gente faz para o ambiente corporativo. E aí, a Gabi, muito de coração aberto, topou esse desafio, porque ela que é minha calma. De mente. Ela veio, acalma essa criança, por favor, essa criança hiperativa. É todo um processo, Não, mas assim, eu vejo, é muito legal ver esse entusiasmo paixão, todo, é apaixonante, porque é verdade, ela não poderia falar do amor. Não dá. Não dá. Tem que ter ação, tem que ter movimento. É o entusiasmo, aqui empolgação, agora, né? Faz diferença total. Você tem que pegar a pessoa pela atenção mesmo, tá certo, né? Exato. Mas quando você chega nessa papo da mente, porque tem que andar junto, acho que é um casamento perfeito mesmo. Não, e é maravilhoso. Então, trazendo aqui um pouquinho da minha história, né? Eu sempre fui muito estudiosa. Eu gosto de estudar. Você era nerd, né, na sala? Não era, eu sou. Eu sou. Até hoje, eu tô fazendo mestrado agora, né? Continuando meus estudos em neurociência e cognição. E eu sento na primeira fileira, anoto tudo, daquela que senta assim, prestando atenção no professor, né? Eu gosto muito de estudar. E eu tenho uma consultoria também há 6 anos, a The Humanos. E a minha consultoria também surgiu muito parecido com a necessidade da Sami, né? De olhar para o mundo corporativo e ver essa galera tá ficando louca. E ficando louca por quê? Porque eles mesmos estão se deixando maluco com a comunicação, com a falta de, às vezes, de percepção da necessidade do outro, falta de empatia, né? Porque a gente vive ali numa batata quente, então a hora que eu vou trabalhar entre equipes, eu tirar do meu colo, né? Que eu tô querendo ser eficiente. Isso não é meu. Esse não tá no meu job description. Exato, olha, e aí eu vou lá no e-mail conforme falamos, né? Como dito há 5 e-mails anteriores, e na verdade eu tô querendo apontar o dedo em vez de resolver os problemas. E aí eu fui estudar, já tinha toda uma experiência ali também de gestão de time, e eu falei, eu preciso estudar mais sobre comportamento, fui fazer minha pós-graduação em neurociência aplicada à psicologia, já com essa visão, preciso resolver o problema da comunicação. E aí criei meu primeiro método, né, que é a comunicação empática, que depois virou comunicação em prática. Por quê? Porque eu gosto de trocadilhos cretinos. Mas é verdade, né? Eu adoro também. Então você precisa colocar a comunicação empática em prática, senão nada funciona. É quase um trava-línguas, né? Exato, né? Mas eu sempre tenho esse olhar de que a gente precisa provocar nas pessoas impacto e precisa atingir a emoção. Então, por mais que eu trabalhe muito essa questão do cérebro, porque a gente está vendo aqui 4 mulheres lindas, vocês aí também, pessoas empoderadas, lindas, mulheres, homens, não sei, mas você não é só esse rostinho bonito, esse corpo. Por trás tem um sistema rodando que, se não tiver tudo alinhadinho para funcionar, não adianta. Não é tão subjetivo assim, tem uma parte lógica por trás. Claro. Então, como a Sami trouxe aqui, né, um pouco dos neurotransmissores, tem cortisol, tem ocitocina, tem serotonina, tem adrenalina, que se isso tudo, endorfina, se isso tudo tiver bagunçado, não tem milagre, meu amigo. Você é líder, você não vai conseguir resultado do seu time se ele estiver ali preocupado em sobreviver. Simples assim. Então, eu venho estudando justamente isso, de como é que a gente pode implantar ali no mundo corporativo a regra básica, sabe? Posso aplaudir? Pode aplaudir. É isso. É isso, porque, gente, as pessoas elas querem, vamos falar sobre motivação. Põe uma palestrinha de motivação, nada como contra. Como se tudo isso fosse resolver o problema todo, né? Exato. Uma vez, motivação é banho. É todo dia. E aí chega num nível, entendeu? Que eu tô querendo fazer uma palestrinha para resolver, mas eu tenho um colaborador que ele fez uma entrega incrível e eu falo, valeu.
Ou então eu faço a pessoa ficar ali até o final do dia para me entregar e vou ver daqui 2 semanas. Pera, né? Que reconhecimento é esse? Não é. Eu brinco muito, né? Além de ter AD Humanos e agora fazer parte da Mindful Heart, eu sou professora na Fundação Getúlio Vargas, né? Então, lá eu falo sobre neurociência e gestão de carreiras, neuroliderança, neurociência, comunicação e soft skills. Então, eu espero que meu time esteja motivado a semana inteira, mas eu estou fazendo a reunião de rollout às 9 horas da manhã na segunda, só para falar as bombas que a gente tem para tratar. Mas... uma coisa não encaixa com a outra, né? Não tá coerente, gente, entendeu? Ou eu tenho um assunto importante para resolver e eu quero resolver às 11h30, a pessoa tá com fome, pirâmide de Maslow, né? Necessidades básicas. Necessidades básicas, a pessoa tá com fome e eu tô querendo que ela tome uma decisão importante. Não vai rolar, né? A gente fala muito sobre... Não vai ser a melhor tomada de decisão. Não vai. Não, a pessoa não vai estar nem ali, né? Eu brinco com a Sami, eu sou a pessoa diurna. Eu gosto de acordar às 7 horas da manhã, já se bobear, já fiz até meu exercício. A Sami já é uma pessoa que ela precisa acordar mais tarde. E é natural, o nome disso é cronobiologia. Só que a gente está exigindo todo mundo a mesma performance igual. O outro tem que ser igual a você, né? Então, você acorda tarde, não funciona. Não, para ela funciona melhor assim, ela produz mais. O outro não, acordar mais cedo. E tem que ter esse respeito pela fisiologia das pessoas. Exato. Né? Então, assim, falta uma compreensão maior do que é o ser humano. Então, quando eu falo ali de neurociência e liderança, eu trago, inclusive, o SCARF, né? Que então a pessoa ela precisa ter estabilidade, ela precisa ter certeza de como é que vai estar o ambiente, ela precisa ter autonomia. Isso é extremamente importante para a pessoa se sentir engajada e reconhecida. Então, é uma sopa de letrinhas, mas que se eu consigo atender dessa forma, eu tenho um funcionário que realmente está engajado. Porque assim, se eu percebo, se a minha sensação enquanto colaborador é que a empresa está só tirando de mim, eu tenho isso como inimigo, né? Então ela está se aproveitando de mim. Sim. Agora, se eu estou crescendo junto, se eu estou sendo reconhecida, se ali é um ambiente agradável, né? Aí eu tô feliz também, e aí todo mundo cresce, então essa percepção... tá desequilibrado, né? Eu tô dando 80, a empresa tá me dando 20, ou a empresa tá dando 80, o funcionário tá dando 20, o relacionamento tá desequilibrado, Exato. Não tem reciprocidade. Exato, e isso é bem interessante. Eu fiz uma vez uma consultoria, rapidamente para contar, mas era sobre cidadania organizacional, porque como eu disse, né, só temos alecrins dourados, e as pessoas elas acham que tá tudo certo. E aí eu fiz uma provocação, Patis, que era o seguinte, eu pedia para as pessoas responderem em tempo real, né, ali usando uma ferramenta. Qual que é a obrigação da empresa? Aí veio lá um monte de resposta, né? Todas essas obrigações, em torno de 60. Aí qual que é o direito do funcionário? Um monte de resposta. Falei, legal, vamos inverter. Qual que é a obrigação do funcionário? Qual que é o direito da empresa? Cri, cri, cri. Eu falei, mas tem alguma coisa estranha aqui, né? Porque tudo troca, não é? Troca. Sim, óbvio. E aí a gente foi discutindo ponto a ponto, a gente chegou até na conclusão de que muita coisa que era atribuída como responsabilidade da empresa era do colaborador. Então por isso que eu falo, né? A corporação não é o problema. As pessoas que estão ali, quando elas estão adoecidas, que transformam tudo aquilo num problema, né? Então não precisa ser pesado. É muita demanda? Com certeza. Essa semana eu tive um lapso de memória que foi muito traumático para mim. Essa semana? Essa semana ela teve um. Essa semana foi um. Essa foi um lapso grave, mas tá todo mundo nesse mesmo nível. É verdade, foi um lapso grave. Eu acho que o seu cérebro se cobra demais. Cobra. Isso a Sami tá trazendo a leveza e eu tô trazendo a... Né, é mais rígida, mais exigente. E eu sou mais assim, calma amiga, vai dar certo, calma, né? Eu sou acelerada, ela é mais calma, mas na hora do cumprir, aí inverte. Exato. Então assim, eu tenho muito essa visão e até de trazer, por exemplo, casos de burnout. A gente sabe que tem uma responsabilidade muito grande da empresa. Mas aí eu quero voltar para você que está assistindo também, vou te fazer uma pergunta. No lugar que você trabalha, né? Alguém já te obrigou a ir com o seu celular no banheiro? Alguém já te obrigou a comer com o celular na mão? Vocês aqui? Não. Alguém? Não. Então tem algumas coisas que são de nossa responsabilidade, tá? Se eu não dou descanso para o meu cérebro,
Vai colapsar. Vai colapsar. Seu cérebro não vai descansar. Exatamente. Então, assim, quando eu falo de uma questão fisiológica, tem algumas coisas que eu preciso pôr limite. Agora, lógico, às vezes a gente coloca o limite, aí o gestor vem e me bate porque eu respirei. Porque você foi embora no horário. Porque eu fui embora no horário. Exatamente. Mas já vai embora? Tá desmotivado? Tá desmotivado? Mas, Paty, você sabe por quê, né? Porque um dos antagônicos do amor é o medo. E as gestões, elas normalmente são por medo, não é por amor. E às vezes por falha mesmo da gestão, de até ela ser mais rígida com ela mesma, né? Então, assim, eu acabo imprimindo um ritmo que é meu, né? Mas eu conheço gestores que falam, não, mas o meu time é livre para fazer do jeito que eles quiserem. Só que o gestor chega às 6 da manhã e vai embora às 8 da noite. E aí, o que esse gestor está dizendo? Gente, se eu trabalhar menos do que ele, vai me achar um preguiçoso. Então, assim, é um cuidado que, inclusive, a gente tem que ter com a gestão. Percebe que tudo parte... É da escada de cima para baixo que varre, né? Sim. Só que normalmente só chega do meio para baixo, Paty. Eu não sei você, mas o líder, quanto mais alto ele tá, mais ele acredita que ele não precisa saber. E aí ele chega num nível que ele não sabe o que ele não sabe. E aí a gente só consegue, desculpa, a gente só vai concluir. E aí a gente consegue só trabalhar as lideranças intermediárias para baixo. Porque a liderança de cima, ela não quer saber, ela só quer que resolva. Ela quer o resultado. Ela só quer o resultado. O que eu ia dizer é isso. Quem está muito lá em cima e tem muita gente aqui para baixo, às vezes essa pessoa que ela não sabe quem é essa que está aqui. E eu acho que é um grande erro. Porque se ele não está envolvido com essa cadeia toda de pessoas, ele não sabe exatamente como chegar no resultado ou uma solução porque não chegou a um determinado resultado. Perfeito. Como ele vai montar uma estratégia, seja do trabalho em si ou da gestão de pessoas, se ele não conhece as pessoas. Aí olha a hipocrisia, né? A gente prega nos valores da empresa a empatia, se coloca no lugar do outro, ele não sabe como que o outro se sente lá na linha de frente da empresa dele, então é impossível ele ter empatia. Ele recebe uma reclamação desse colaborador, ele automaticamente bate, porque ele não sabe todo o fator que compôs a história, né? E aí ele sai pregando na palestra do comportamento do bom dia de manhã. Temos que ter empatia uns pelos outros. E não, que não tem. E não só isso. A empatia, ela acaba no primeiro erro. A gente acha que a empatia é quando você tá mal. Aí eu sento lá do seu lado e falo assim, ai, Paty, imagina como você tá sentindo com o seu cachorro. Imagina nada. Eu perdi o meu, né? Eu consigo auxiliar a sua dor quando você tá no momento dor. Mas quando você tá no momento erro, eu não vou te perguntar por que você errou, vou te bater porque você errou. Então não existe a empatia corporativa. Né? E também, assim, né, falando ainda da liderança e qual é a grande falha, isso vou dizer, da liderança e do ser humano. Quando a gente fala de neurociência, a gente tem muito uma percepção de que a gente sabe de tudo que está acontecendo à nossa volta. E essa é uma falácia absurda. Não tem como a gente saber. Então, a gente só sabe do que a gente está prestando atenção. E olhe lá, porque hoje em dia a nossa atenção ela está muito rasa, né? Então, eu perco muito quando eu não tenho esse olhar, eu não tenho contato para saber. Então, às vezes, é a pessoa que está ali na ponta que ela tem muito mais informação do que eu tenho sobre o meu cliente, sobre o andamento da empresa. Aí eu não chego numa solução porque eu não vi essa pessoa ali falando. Mas aí eu gosto muito de trazer, sempre nas minhas palestras, nos meus treinamentos, eu trago para o vivencial mesmo, para confrontar a mente das pessoas de que, olha, percebeu? Fizemos o exercício e num ambiente controlado, você errou tudo, né? Mais ou menos isso. Então, eu passo uma atividade e as pessoas, elas acham que elas estão acertando. Até eu mostrar, falar assim, não, tá errado. Agora, imagina ali no dia a dia, né? Não tem ninguém para ti. Exato, que a bola tá rolando, o jogo tá rolando, você acha que você tá acertando, você não está parando para se questionar se você tá acertando ou não, né? Tem mais um monte de jogadores envolvidos, né? E aí a gente perde resultado, perde saúde mental, perde relacionamento com a família, porque é uma coisa que a gente não teve tempo de abordar aqui. Acho que a gente podia marcar um outro encontro. Com certeza. Mas é que o colaborador, ele não é um simples crachá, entendeu? Tem uma vida por ali, tem um futuro por ali, não só dele, da família inteira. Então, a gente tem que ter um cuidado. Eu acho que as organizações, ela tem uma responsabilidade muito grande com a sociedade, né? A Mindful Heart vem muito para trabalhar isso, até o nosso projeto mesmo com relação a trabalhar com homens, como a gente falou aqui muito rapidamente, mas o homem ele não tem o direito de sentir, não tem o direito de ser vulnerável,
isso é prejudicial para eles mesmo, né? Então, o quanto que a gente precisa Quem mudar... que falou que não tem? Onde está escrito na pedra? Aquela história do homem não chora, né? Exato. Pergunta que não quer calar, estamos chegando aí nos momentos finais. O que tem por vir? Já temos aí summit, palestra, treinamento, casamento. O que tem mais por vir? A Mindful Heart, celebrando esses 10 anos de amor corporativo, mais uma vez, obrigada! Gente, é um episódio de celebração, né? Não foram 10 anos fáceis, mas foram 10 anos muito bons, né? A Gabi só vem para expandir, né? Para agregar ainda mais. E a Mindful Heart, ela está muito focada agora. Quem não entendeu isso por consciência vai ter que ir pela lei, né? Então, um dos principais pilares que a Mindful Heart está batendo muito forte agora é NR1, tá? E por quê? Porque ela faz isso há 6 anos, eu faço há 15, 20, em diferentes contextos, há 10 especificamente com o RH. NR1, gente, só para acrescentar, norma regulamentadora 1, isso está bem direto, se você não é de RH, relacionado, tá, a questões trabalhistas, tá? Só para a gente... Isso. A NR1 ela é a norma regulamentadora de saúde ocupacional. Até os dias de hoje, ela tem mais de 40 anos instituída para evitar riscos, acidentes, cuidar do ambiente físico, cuidar da saúde do colaborador. Só que para este ano, as fiscalizações começam em maio de 26, dia 26 de maio de 2026. 26 de maio de 2026. Ouvi falar que ela foi adiada novamente. Olha, existem rumores, mas ainda não tem uma tela. Teve esses rumores no ano passado, porque a NR1 em si ela já existe há muitos anos. Ela está sendo aprimorada. Agora na obrigatoriedade. É o risco psicossocial. É o risco psicossocial. Então ele vem como mais um agregado que a partir de 2024 começou a contar e agora em 2026 começa a fiscalização de quem ainda não fez nada, tá? Então a Mindful Heart ela vem com uma parceria com uma ferramenta de inteligência artificial da Solidis, né, para a gente fazer esse diagnóstico de acordo com o COP-SOC, né, que é a norma exigida para mapear os 13 fatores de risco, isso por setor, mapear se ele é grave, se ele é moderado ou se ele é leve, porque a gente já faz isso há muitos anos. Só que antes eu chamava de uma ferramenta de diagnóstico emocional corporativo, por exemplo, né? Então agora eles vêm para poder mapear isso e depois disso tem que ter um plano de ação, subir no programa lá e registrar isso conforme a lei exige documentalmente. E aí vem o programa contínuo, que a Mindful Heart entrega. Então, palestras da Gabi, palestras minhas, treinamentos dela, tratamentos meus. Enfim, a gente tem um ecossistema de programas, por isso que a Gabi agrega muito, porque eu não estou dando conta de fazer as entregas só Samantha e mais uma assistente, né? Então a gente está crescendo a equipe, tem uma pessoa altamente capacitada agora, e junto com a gente tem um ecossistema de canais de denúncia, plataformas de canais de denúncia, de técnicos de segurança do trabalho para poder ajudar com a parte legal, de outros palestrantes e consultores para poder fazer a entrega de programas. E, além disso, a gente também tem psicólogos na rede, porque a gente personifica esse programa de acordo com a realidade de cada empresa. Não só a realidade da saúde psicossocial dela, como a realidade orçamentária, porque a gente não está aqui para o empresário ficar com medo de isso ser um tiro no pé dele. A gente está aqui para instruir, para auxiliar e para contribuir nesse sistema de saúde para que a gente consiga sustentar a performance. Isso falando de NR1, né, que acho que é a dor mais urgente, porque tem um prazo, né, tem um dia para começar, mas tem um projeto também de homens. E, na verdade, esse projeto de homens eu digo que é um dos que mais deixa meu coração quentinho, porque isso é uma novidade e é uma demanda muito urgente também do mercado, né? A gente está vendo homens adoecidos, a gente está vendo cada vez sem suporte e cada vez mais as mulheres pagando preço por isso. Infelizmente, a gente tem acompanhado casos absurdos, né? E esse homem que está fazendo esse caso absurdo, não quero falar que é a palavra, né? Porque às vezes a rede derruba, mas esse homem ele também está dentro de uma corporação. E nós precisamos de outros homens para ajudar as mulheres a, de fato, olha, essa piada não tem graça, isso que você está fazendo não faz sentido, esse controle que você está fazendo ali com a sua mulher também não faz sentido.
Então, assim, é uma luta que não pode ser só das mulheres. Não. Né? A gente precisa de aliados. Eu digo que é uma luta do bem contra o mal, não de sexos. Né? Acho isso muito, muito importante. Não de gêneros, né? Exato, não de gênero. Então, a gente vem aí também com esse projeto para tanto ter um letramento, mas como ter um suporte e engajar essas pessoas, né? Porque de um lado, isso aconteceu com um dos meus clientes, de mulheres, tá? Que elas faltam no trabalho, e aí você vai ver o porquê do absenteísmo. Por causa do marido. Porque ela apanhou, porque tá no hospital, entendeu? E aí, do outro lado, tem também, e isso às vezes depende muito do perfil da empresa, obviamente, né? Mas eu tenho ali o funcionário que não foi trabalhar, por quê? Porque tá preso. Porque ele teve que fugir, passar um tempo fora. Então, eu acredito muito na responsabilidade e na influência que a empresa tem. Eu acho sim que a gente vai encontrar muita resistência ainda nas empresas para poder falar sobre isso. Não é um problema meu, mas na verdade é. Isso está afetando todo mundo, então a gente vem fazer um trabalho com homens. Inclusive, a gente conta com o apoio de todo mundo, porque eu acho que é uma causa nossa das mulheres, mas que a gente precisa do engajamento masculino, sem dúvida. Não é você não fazer um ato, é você inibir outras pessoas que façam. Perfeito. Você não replicar, não rir, não fortalecer uma informação. Ao contrário disso, fala assim, não é legal isso que você está fazendo. É isso. Quem é o cara que vai verbalizar para outro que aquilo que ele está fazendo não é legal? Então, acho que seria isso, né? É isso, totalmente. Não fazer, mas falar para o outro também não fazer. Não basta ser, que nem a questão do racista. Sim, não é não ser racista, tem que ser antirracista. É isso aí. E para isso você precisa saber. A questão é que parece que a conversa que a gente está tendo aqui parece que ela é óbvia, só que as pessoas não sabem, gente. É muito mais rápido a gente acusar e julgar do que a gente lá ensinar e perguntar. Aquilo que você falou, você tem noção do que significa? Porque às vezes não sabem, porque né? Porque a pessoa não sabe, não é às vezes, é quase sempre, Paty. É muito da boca pra fora, né? Como se fosse normal. Infelizmente, foi normal até pouco tempo atrás, esses milhões de piadas sobre todos os aspectos, não só sobre mulher. Mas era muito comum. E era tudo bem. Agora a gente percebe que não tá tudo bem, né? Não é Isso assim. afeta de fato muita gente. E tem uma segunda parte que é super importante, tá? A gente não... Eu tenho muito evento de mulheres, tem muitas conexões de mulheres, tem muitas coisas lindas de mulheres acontecendo, porque a gente precisava desse espaço. Só que eu tenho percebido, a maioria do gênero que ainda responde à decisão da caneta é do sexo masculino. E eles estão se sentindo acuados. Eles não sabem como se comportar. Eles estão sentindo que existe um movimento feminino que é contra eles. Eles não estão se sentindo acolhidos o suficiente porque eles não sabem como se comportar. E agora o que eu faço? Então, agora o que eu faço? Eu não posso fazer isso porque pode ser assédio, eu não posso fazer aquilo porque senão vão me acusar. E esse acolhimento, que é muito o que o amor faz, é trazer de volta a união homem e mulher, é trazer de volta equidade, relações saudáveis, informações que vai ajudar homens e mulheres a chegarem mais longe, principalmente os que estão em cadeiras de liderança, né? E que tem um peso muito grande de influência na vida das pessoas. Então, como que a gente faz isso da melhor maneira possível é a outra novidade que a Mindful Heart vem trazer. Bem. Então, num resumo geral aqui, eu quero agradecer vocês duas. Primeiro, parabéns. Obrigada. Continuem, não parem, por favor. A gente está aqui para apoiá-las sempre. Um momento muito importante de falar da NR1 agora. Sejam consistentes no que vocês estão fazendo, não tenho dúvida. Sabendo como a Samantha pelo tempo que eu a conheço, eu sei que ela não vai desistir. Se não desistiu até agora, não vai desistir mais. Não desista mesmo. E trazer aqui uma consciência para você que está em casa. No final do dia, antes de qualquer coisa, a gente precisa se conhecer, né? É o autoconhecimento. A gente não tem que se fazer essa pergunta só no ambiente corporativo. Eu estou machucando alguém? Eu estou destratando alguém? Faça esse exame de consciência você com você mesma. Né? A partir desse momento que tem o autoconhecimento, óbvio, a gente sempre vai achar o alecrim dourado. A gente acha que um problema está no mundo, não está na gente. É do ser humano ser assim. A gente não gosta de conhecer os nossos erros. É assim. A gente não gosta, mas a gente tem. Então, é um exame de consciência. Vamos se tratar? Vamos fazer atividade física, vamos beber água, vamos respirar, que é importante, mas vamos cuidar do nosso coração, da nossa mente,
o nosso espírito, cuidar de tudo e entender que Jesus Cristo, há 2026 anos, é por causa dele que a gente está aqui, ensinou uma frase: amar uns aos outros, independentemente de sexo, de beijo, de abraço, de qualquer coisa. Aprendemos? Aprendemos, acredito que sim. Estamos tentando, né? Estamos Vendo tentando. vocês duas, eu me lembrei de uma música que com certeza vocês conhecem, que é Entre Razão e Emoção, o que vale é fazer tudo isso dar certo, né? Entre razão e emoção, a saída é fazer valer a pena. É isso. Então, acho que esse equilíbrio é perfeito. A gente não pode ser só racional, nem só emocional. Quando consegue conciliar essas duas coisas, acho que é um caminho... É o casamento perfeito. É o casamento. Eu sempre falo, eu gosto de deixar aquele refrão do Frejá, acho que ele resume muito bem. Eu desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, que ainda exista amor para recomeçar. Nossa, para encerrar com chave de ouro. É isso aí. Eu espero que vocês amem acima de tudo. Um beijo e até o próximo episódio. Vamos amar. Muito obrigada. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É isso, porque se você parar pra pensar, beijo! De não